todos os atos de nossa vida. Reconheceremos que nossa justiça é, na verdade, igual a trapos imundos, e unicamente o sangue de Cristo nos pode lavar a mancha do pecado e renovar-nos a mente à sua semelhança. Um raio da glória divina, um vislumbre da pureza de Cristo que penetre em nós, tornará visível toda a mancha de pecado, revelando claramente os defeitos do caráter humano. Torna evidentes os desejos profanos, a infidelidade do coração, a impureza da linguagem. Os atos de deslealdade do pecador, desrespeitando a lei de Deus, são colocados bem claros à sua frente, e ele se sente abatido quando se vê diante da influência observadora do Espírito de Deus. O pecador fica aborrecido com ele mesmo ao contemplar o puro e perfeito caráter de Cristo. Quando o profeta Daniel viu a glória que cercava o mensageiro celeste que lhe foi enviado, sentiu sua própria fraqueza e imperfeição. Descrevendo o efeito da cena maravilhosa, ele diz: fiquei pálido de medo e sem forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. A pessoa que se sente assim comovida terá ódio de seu egoísmo, vai aborrecer seu amor próprio e irá buscar, pela justiça de Cristo, a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Paulo diz que, quanto à justiça que se alcança pela obediência da lei, no que se referia ao exterior, ninguém o podia acusar de nada. Quando, porém, compreendeu o caráter espiritual da lei, reconheceu que era um pecador. Julgado pela letra da lei, conforme as pessoas aplicam à vida exterior, ele havia se afastado do pecado. Mas quando olhou as profundezas dos santos mandamentos, viu-se a si mesmo como o próprio Deus o via. Prostrou-se com toda a humildade e confessou sua culpa. Ele disse: houve tempo em que eu desconhecia a lei e estava vivo. Mas quando vim a conhecer o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. Quando compreendeu a natureza espiritual da lei, o pecado se apresentou a ele em toda a sua terrível feição e todo o amor próprio desapareceu. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há diferentes gradações de culpa, tanto aos olhos divinos quanto aos humanos. Todavia, por mais insignificante que essa ou aquela atitude má possa se apresentar ao ser humano, para Deus, nenhum pecado é pequeno. O julgamento humano é parcial, imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como realmente são. O alcoólatra é desprezado e costuma-se dizer a ele que seu vício o deixará fora do céu, enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça não são muitas vezes condenados. No entanto,
Esses pecados são muito ofensivos a Deus. São contrários à bondade do caráter divino e ao amor desinteressado, que é o próprio ambiente de todo o universo onde o pecado não entrou. A pessoa que cai num pecado grosseiro sente talvez sua vergonha e miséria, a sua maior necessidade, que é o amor de Cristo. Mas o orgulho não sente necessidade alguma, e assim fecha o coração a Cristo e as incontáveis bênçãos que Ele veio dar. O pobre publicano que orava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, considerava a si mesmo uma pessoa muito má, e os outros também pensavam assim. Mas ele conhecia suas necessidades e, carregando todo o peso da culpa e vergonha, veio a Deus pedir-lhe misericórdia. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus o libertasse do poder do pecado mediante sua graça. A oração orgulhosa e cheia de justiça própria do fariseu mostrou que ele tinha o coração fechado à influência do Espírito Santo. Pela distância em que se encontrava de Deus, não percebia seus próprios pecados em contraste com a perfeição da santidade divina. Não sentia necessidade de coisa alguma e nada recebeu. Quando você compreender o quanto é pecador, não espere até que consiga melhorar. Muitas pessoas acham que não são suficientemente boas para ir a Cristo. Tem você esperança de se tornar melhor através de seus próprios esforços? Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós poderíeis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Só em Deus há socorro para nós. Não devemos esperar apelos mais fortes, oportunidades melhores ou um temperamento mais santo. Por nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como estamos. Mas ninguém deve se iludir pensando que Deus, em seu grande amor e bondade, salvará mesmo aqueles que rejeitam sua graça. O tremendo caráter maligno do pecado só pode ser avaliado diante da cruz. Se alguém insiste em dizer que Deus é bom demais para rejeitar o pecador, que olhe ao Calvário. Foi por não haver outro meio de salvar o homem e por ser impossível, sem esse sacrifício, a humanidade escapar do poder corruptor do pecado e ser restaurada ao convívio dos seres santos. Impossível o ser humano se tornar de novo participante da vida espiritual, que Cristo tomou sobre si a culpa dos desobedientes e sofreu no lugar dos pecadores. O amor, sofrimento e morte do Filho de Deus mostram quão terrível é o pecado e revelam que não há como escapar do seu poder, nem esperança de uma vida melhor, a não ser pela entrega do coração a Cristo. O pecador obstinado costuma se desculpar, dizendo a respeito dos verdadeiros cristãos: sou tão bom quanto eles.
não são mais bondosos, nem mais corretos em seu modo de viver do que eu. Eles também gostam dos